Olá, pessoal. Hoje vamos mergulhar em O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, um livro polêmico que divide opiniões há séculos. Escrito em 1513, O Príncipe é uma espécie de manual de como governar e manter o poder, e as ideias de Maquiavel são tão controversas que transformaram o adjetivo maquiavélico em sinônimo de manipulação política. Vou compartilhar com vocês as 10 frases mais polêmicas do livro e explorar o que elas significam, além de refletir sobre como algumas dessas ideias podem ser aplicadas ou até reconhecidas na nossa realidade. Vamos lá? Frase 1. Os fins justificam os meios. Explicação e exemplo. Maquiavel nunca disse exatamente isso, mas o pensamento está presente em muitas partes do livro. Para ele, a moralidade de uma ação depende do seu resultado final. Um príncipe que manipula ou usa a força não é necessariamente cruel, desde que seu objetivo seja assegurar a paz e a ordem. Pense na ideia de um governante que toma decisões difíceis durante uma crise para estabilizar o país, mesmo que isso exija sacrifícios. Frase 2. É melhor ser temido do que amado, se não se pode ser ambos. Explicação e exemplo. Maquiavel vê o temor como uma ferramenta mais segura do que o amor para um líder. O amor é volúvel, pode acabar em traição, enquanto o medo impõe respeito e limites. Imagine um chefe que é justo, mas firme, ao ponto de não permitir abusos. É temido, mas respeitado, o que pode ser eficaz para manter a ordem e o comprometimento. Frase 3. Os homens hesitam menos em ofender quem se faz amar do que quem se faz temer. Explicação e exemplo. Ele observa que a bondade excessiva pode ser vista como fraqueza, o que leva ao desrespeito e à traição. Pense em uma situação onde uma pessoa tenta ser amigável demais e acaba sendo desconsiderada. Maquiavel acredita que o temor mantém as pessoas mais honestas. Frase 4. A ingratidão dos homens para com aqueles que os ajudaram é algo que os príncipes devem levar em conta. Explicação e exemplo. Aqui, Maquiavel fala da tendência humana à ingratidão, especialmente depois que as pessoas já conseguiram o que precisavam. É uma crítica à falta de lealdade. Em situações políticas, isso se traduz em aliados que viram a casaca em benefício próprio. Frase 5. Aos príncipes e aos governos é mais seguro ser temido do que amado. Explicação e exemplo. Maquiavel acredita que o temor mantém a ordem e evita ameaças. Um exemplo disso é como alguns líderes de nações endurecem a segurança para manter o controle, mesmo que isso os torne impopulares. Maquiavel diria que é melhor ser impopular, mas manter a ordem, do que ser amado e correr o risco de perder o poder. Frase 6. Nunca tente vencer pela força o que pode ser ganho pela mentira. Explicação e exemplo. Maquiavel sugere que, em vez de recorrer à violência, a manipulação pode ser uma estratégia mais inteligente. No contexto moderno, pode ser comparado ao uso de táticas políticas para influenciar as pessoas. Imagine um político que escolhe persuadir seu oponente de maneira astuta, ao invés de enfrentá-lo diretamente. Frase 7. As promessas feitas durante as dificuldades são esquecidas quando a prosperidade retorna. Explicação e exemplo. Ele observa que promessas feitas em tempos de crise geralmente são esquecidas quando a situação melhora. Isso pode ser visto em alianças políticas que, quando não são mais vantajosas, são deixadas de lado, mostrando que a lealdade é muitas vezes temporária e interesseira. Frase 8. Um príncipe nunca deve desviar o olhar da guerra. Explicação e exemplo. Maquiavel acreditava que um líder deveria estar sempre preparado para defender e expandir o poder, pois isso é o que preserva um governo forte. É como um chefe de empresa que nunca deixa de monitorar a concorrência, pois sabe que o mercado pode mudar rapidamente. Frase 9. Aqueles que conseguem pela fraude vencem a força daqueles que se sustentam na virtude. Explicação e exemplo. Maquiavel afirma que a esperteza muitas vezes supera a simples honestidade. Ele argumenta que em um mundo competitivo,
A manipulação pode ser uma vantagem. Imagine alguém que usa da persuasão para conquistar uma posição, mostrando que a habilidade de lidar com as pessoas é uma arma poderosa. Frase 10. Os homens são movidos por dois impulsos principais: o amor e o medo. Explicação e exemplo. Para Maquiavel, essas duas emoções básicas controlam o comportamento humano. Ele acredita que o líder deve entender como manipular esses sentimentos para garantir a estabilidade do poder. É um lembrete da natureza humana e de como as emoções são uma força que um líder pode usar para influenciar os outros. Essas frases revelam um lado realista e até sombrio do poder e da política. Maquiavel, acima de tudo, era um observador atento da natureza humana e das dinâmicas de poder. Ele nos mostra que o sucesso em governar não depende apenas de boas intenções, mas de uma visão prática e, às vezes, até dura da realidade. Essas ideias podem parecer frias, mas ainda são discutidas até hoje, séculos depois. Maquiavel ensina que manter o poder muitas vezes exige sacrifícios, que podem até ir contra a moral, mas visam o bem maior de manter a ordem. E então, você concorda com alguma dessas ideias? Qual frase você acha mais polêmica? Deixe seu comentário aqui e até o próximo vídeo.